o primeiro palestrante de hoje é o Jorge Souza. O Jorge Souza, ele é cofundador e diretor da Ingeflux, uma empresa voltada a instrumentalizar a gestão da transformação de empreendimentos. Seu foco profissional está relacionado à simulação e controle de processos de negócio. O Jorge é um dos fundadores do capítulo Incoase Brasil e atuou na presidência do Incoase Brasil durante as três primeiras gestões. E ele tem participado como professor convidado de engenharia de sistemas em programas de engenharia no Brasil e treinamentos corporativos internacionais. Ele obteve seu PhD em engenharia de produção e sistemas pela Virginia Tech, nos Estados Unidos, e graduação e mestrado em engenharia de produção pela USP de São Carlos, no Brasil. Bem-vindo ao Inclusive Brasil Conference, Jorge Souza. Jorge, desculpa, acho que o seu microfone acho que está no mudo. Ah, sim. Excelente. Muito obrigado, Diego. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês, tentar contribuir para essa conferência, para que seja um encontro de muito sucesso. Excelente. A gente está muito animado mesmo, Jorge. A gente agradece bastante a sua disponibilidade, seu interesse em compartilhar um pouquinho das suas experiências e seus conhecimentos com a gente. É um prazer, realmente. Eu acho que eu já sigo aqui, então, compartilhando os slides, não é isso? Por Fica à favor. vontade. O palco é seu agora. Ok. Já temos visualização dos slides? Temos sim, já conseguimos visualizar os slides. Lembrando que quem quiser fazer algum tipo de pergunta para o Jorge ao final da palestra, é só mandar a sua pergunta no chat de perguntas e respostas. Bom, essa apresentação está intitulada como Transformatec UFG. É um título que eu espero que seja esclarecido ao longo da apresentação. Esse título tem a ver com o jeito que a gente se refere a essa empreitada no dia a dia, né? Nesse caso aqui, no ambiente da Universidade Federal de Goiás. Para tentar tornar um pouquinho mais ilustrativo do que se trata, a gente criou um subtítulo, que é esse subtítulo longo, né? Concebendo, projetando, implementando, operando um curso de engenharia de produção na Universidade Federal de Goiás. De novo, pode parecer um pouquinho estranho esse jeito de colocar, mas tem uma razão muito especial. Para quem conhece, né? Para quem está mais sintonizado aí nas boas práticas de engenharia de sistemas, essa maneira de apresentar esses quatro termos, né? Ligados por um tracinho, é um jeito de, na língua, né? A gente manter o foco no ciclo de vida sistêmico, ao mesmo tempo diferenciando claramente os quatro estágios desse ciclo. Então tem uma razão de ser, e o pessoal tem com boa prática usado essa diretriz aí ao escrever, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aí ao longo da apresentação. Talvez como um dos primeiros esclarecimentos aqui, eu pensei em trazer para vocês um pouquinho da história do próprio Transformatec, né? Deixa eu pular o slide aqui de minha apresentação, o Bruno já deu os principais históricos aí. Tem um slide aqui também de resumo, para quem talvez no futuro for acessar esses slides. E eu quero chegar aqui, ó. Eu acho que é muito relevante também para a gente. Esse termo Transformatec acabou virando uma palavra inventada, né, por nós, acabou virando inclusive uma marca, e tem toda uma tecnologia, né, associada a isso, mas é resultado de um trabalho já de muitos anos, tem uma história razoável aí por trás, né? É uma história voltada à estruturação de empreendimentos de maneira geral, mas que se iniciou, inclusive, com preocupações voltadas ao currículo, a estruturação do próprio curso de engenharia de produção da USP, em São Carlos. Então, eu fiz aqui uma rápida ilustração que talvez faça sentido. Aqui em 1996, né, foi criado um grupo para tratar da estruturação curricular do curso de engenharia de produção na USP em São Carlos. Esse grupo existe até hoje. Então, eu participei da criação desse grupo enquanto aluno de graduação
e fui o primeiro coordenador desse grupo. Existia um foco muito forte, já voltado à estruturação de cursos de engenharia. Era algo que ainda não incorporava os fundamentos do INCOSE, né? Embora o INCOSE já tenha sido criado ali desde o início da década de 90. Nós não tínhamos conhecimento do INCOSE. Eu passei a ter conhecimento do INCOSE ali nos anos 2000, no início, 2000, 2001, quando eu já estava fazendo doutorado na Virginia Tech. E nessa época ali, existia um problema semelhante na Virginia Tech, que era uma estruturação também do programa. Eu acabei me envolvendo com isso. Era um programa mais voltado à estruturação de empreendimentos, né? Ou seja, sistemas em nível total de governança. E aí sim entrou para valer toda a influência do INCOSE. E na época, o que a gente fez foi criar um braço do capítulo de Washington, que era então o maior capítulo do mundo do INCOSE, né? Nós fizemos um braço específico de estudantes para amparar essa empreitada ali. Essa coisa seguiu, todo esse conhecimento de boas práticas do INCOSE passou a ser incorporado. Eu, particularmente, continuei com as minhas pesquisas, comecei o desenvolvimento do que a gente chama de processo de engenharia de sistemas otimizante, aqui a partir de 2005. Ficou muito claro que isso deveria ser organizado, além do meio acadêmico, na forma de uma empresa, foi que surgiu o Engeflux, em 2007. E toda essa estruturação começou a ficar mais profissional. A trajetória da Engeflux, né, ela se confunde. Eu fiz questão de deixar aqui a logomarca da Engeflux nessa apresentação até para explicar isso, porque, pelo menos do meu lado, ela se confunde um pouco com a própria criação do capítulo INCOSE Brasil. Existia, então, toda uma intenção de trazer as noções de engenharia de sistemas para o Brasil, para a América do Sul, começando através da Engeflux a atuar como embaixadores, eu particularmente, e isso me conectou com a comunidade de São José dos Campos. Então, tinha outras pessoas também em São José dos Campos, particularmente o primeiro contato que eu tive foi com o professor Geilson Loureiro, né, do ITA e do INPE. Junto com ele, Carlos Larose e outros, a gente conseguiu finalmente então, mobilizar e criar o INCOSE Brasil, que se oficializou em 2012. Os assuntos que a gente chama de transformação técnica continuaram a acontecer em paralelo. Então, como parte do próprio INCOSE Brasil, a gente fez alguns testes. Existia um programa chamado Transformation Race, no qual a gente juntava um monte de perspectivas complementares, trouxe o PMI, o pessoal da BPMP ligado ao processo, o pessoal da dinâmica de sistemas e outras organizações profissionais para tratar de casos integrados. E a palavra que mais integrava, né, que mais harmonizava essas comunidades, ela parava transformação. Se falasse só projeto não servia, se falasse só processo não servia, se falasse só sistema não servia, mas transformação todo mundo gostava, aparentemente. A gente começou a capitalizar um pouco mais. Aí esses trabalhos evoluíram do lado da Engeflux de maneira profissional até virar uma plataforma, né, que eu vou mostrar para vocês assim, rapidinho. Já em 2015, isso já era bastante firme nos nossos trabalhos. Mas não foi até 2018, mais ou menos, quando a gente começou a testar questões de transformação de cursos de engenharia com o pessoal da Universidade Federal de Goiás. Não foi até então essa data que realmente ficou muito mais profundo o trabalho. E a gente trouxe a influência da iniciativa CDIO. A iniciativa CDIO também é de longa data, ela tem suas origens no MIT, no Programa de Engenharia Aeroespacial, e veio como uma abordagem específica para trazer reforma na educação de engenharia. Porque já existia, desde aquela época, uma consciência, né, de uma crise mundial nos programas de engenharia, onde os cursos se distanciaram da realidade. Além de ficarem, talvez, digamos assim, muito teóricos, eles também não necessariamente garantiam a perspectiva holística do ciclo de vida sistêmico. Então, você tinha profissionais que, além de estarem muito teóricos, estavam com seu raciocínio fragmentado. Então, na prática, não conseguiam construir os sistemas. Então, existia essa preocupação já desde 96 ali nesse grupo que eu comentei lá na USP. E eu vim saber da iniciativa CDIO, particularmente, apenas aqui em 2015, 16, 17, por aí, que eu fui realmente saber da existência. E com isso, no caso da UFG, então, nós pegamos e juntamos isso para valer de maneira profissional e ela foi incorporada, harmonizada, então, nos trabalhos nossos, de verdade, a partir de 2020. E isso virou a diretriz que a gente passou a seguir e essa é a história que a gente quer contar aqui, em mais detalhes para vocês até o fim dessa apresentação.
Como eu disse, o termo Transformatec virou uma marca, né? Isso é gerido pela Ingeflux, que é uma empresa, e tudo isso se conversa desse jeito. Foi assim que a gente conseguiu organizar, digamos assim, essa governança toda. Para registro, como eu disse, esse termo Transformatec, ele virou, então, um guarda-chuva para expressar preocupações metodológicas, diretrizes técnicas e tudo mais, e também uma plataforma de computação em nuvem, onde a gente orquestra tudo isso, onde a gente organiza as informações e cria uma referência inequívoca, né, numa mesma base de dados. Então, isso facilita tremendamente os trabalhos. Antes de seguir em frente propriamente nos detalhes do Transformatec UFG, que é o jeito que a gente chama o Transformatec aplicado, digamos assim, ao empreendimento em engenharia de produção da UFG. Antes disso, eu quero só dar uma rápida ilustrada em alguns detalhes que facilitam muito para a gente. O que acontece? Toda essa conversa vem com bases muito fortes e rigorosas de engenharia de sistemas, né? Então, todo um tratamento aí ligado ao Enclose, ligado às escolas importantes, né, de renome mundial. E como o assunto, ele, desde a sua origem, ele trata sistemas em nível de empreendimento, quando a gente fala isso, né, ou a palavra enterprise em inglês, a gente está querendo dizer que estamos preocupados com o sistema no nível de completude total. É como se fosse o escopo máximo de preocupação cabível, né, de uma maneira diretamente construível para aquela necessidade operacional que está na mesa. Então, se você tem um problema para resolver, você traz, então, toda uma solução, né, toda uma arquitetura de elementos para tentar resolver, e isso tem várias camadas, geralmente, né? A governança disso traz várias camadas, mas uma hora você põe fim nesse escopo, né? Tem que ter escopo gerenciável. E essa noção tão de enterprise é um pouco abstrata, um pouco difusa, não é tão assim ainda consolidada na literatura, mas a gente está lidando com isso. Como isso pode ser muito confuso em geral, porque volumes grandes de informação são tratados, a gente acabou desenvolvendo um ícone para nos ajudar a melhor navegar nesses conceitos, que é esse desenho que está na tela. Então, é um ícone de 4 partes, que representa cada um dos 4 estágios principais do ciclo de vida. A gente sabe que são vários modelos de ciclo de vida existentes, são vários paradigmas com vários nomes, vários vocabulários. Então, a gente tem um paradigma mais usado pelo manual da NASA, o manual do Enclose traz uma coletânea dos vários modelos de ciclo de vida, e assim por diante, né? A gente entende que esse ícone ele tende a ser universal porque ele é adaptável, dando um pouquinho de vocabulário para esses vários paradigmas, onde todos eles seguem, de um jeito ou de outro, essa noção de conceber, projetar, implementar, operar, conforme eu falei no título, né? E para que não tenhamos dúvida, né? Eu vou apresentar um outro slide de definições bem rapidinho, eu acho que facilita também. Definições essas já harmonizadas com a iniciativa CDIO. Então, para quem não conhece essa iniciativa, tem aqui o link, né, o www.cdio.org, onde tem mais informações. É algo já de muitos anos, como eu disse, e tem uma literatura importante. Então, tem anais de várias conferências anuais, tem livro já na sua segunda edição, então é algo muito importante, especificamente voltado para transformar cursos de engenharia, né? Só que o conceito, para não ter dúvida, como eu disse, eu vou até ler aqui, tomar essa liberdade rapidinho, e ao mesmo tempo apresentar os ícones detalhados. Então, a sequência normal é essa, né? Concebendo, projetando, implementando, operando, e notem que está no gerúndio. Concebendo, projetando, no gerúndio, o verbo no gerúndio, porque normalmente nesse nível, uma vez que você coloca a transformação, né, processo em andamento, ele começa a se confundir, você tem muitos sistemas, às vezes um sistema de sistemas, então você tem sistemas em vários estágios. E a mente humana não para. Então, mesmo no sistema em operação, você pode já estar concebendo uma nova rodada, uma nova versão, coisa assim. Agora, só para ficar um pouquinho mais harmonizado no linguajar CDIO, que é o que a gente tem usado no FG, tem aqui, ó, definição de cada estágio. Então, o que é concebendo de uma maneira bastante simples em um parágrafo? Concebendo, definindo necessidades dos consumidores, considerando tecnologia, estratégia empresarial e regulamentações, criando conceitos, técnicas e planos de negócio.
É uma maneira muito simplificada e a tentativa didática de explicar a noção de concepção ou a noção de projeto conceitual, né? Como é chamado os vários modelos, por aí. Diferenciar concepção e projeto é muito importante, porque diferencia, né, o domínio do problema e o domínio da solução. Muito relevante metodologicamente. Então, aqui a gente tem o projetando, ou design, em inglês, como sendo criando design, os planos, desenhos e algoritmos, e escreve o que será implementado. E, de novo, separar projeto e implementação também é muito importante, porque na implementação, então, a gente sai da abstração e vai para a coisa construída de fato, né? A implementação é chamada também de produção ou de construção, depende da referência. Mas na implementação, de fato, a gente então converte o design no produto. Produto ou produto total, né? Que é toda a estrutura. Aí isso pode incluir manufatura, na parte mais hardware, codificação, quando é software, pode envolver toda a parte de peopleware e assim por diante, e todo os trâmites de teste e validação também. Para que finalmente a gente chegue na operação, né, no operando, que é então usar essa estrutura criada para gerar valor, ou seja, usando o produto implementado para entregar valor desejado. E aí a gente inclui, para facilitar, toda a noção de manutenção, evolução e aposentadoria do sistema. E desse jeito a gente fecha, então, o ciclo. Tá? Essa é a noção e a razão da gente sempre usar, então, os termos lá com tracinho, né? Concebendo, tracinho projetando, tracinho implementando, tracinho operando, que é um jeito de lembrar a gente que é o ciclo de vida total, muito claramente separado nos vários estágios. Vamos lá. Esse tipo, então, de abordagem, esse paradigma, a gente trouxe para o Transformatec, né? Juntando, então, as várias conquistas anteriores que já existiam, e a gente, então, em termos de implementação profissional, elevou um pouco o nível, talvez, daquilo que é disponível nos materiais CDIO, porque a gente trouxe todo um tratamento de modelagem, né, um pouco mais avançado, e que normalmente é usado em ambientes mais profissionais, onde se diferencia a noção de real e virtual, né? Então, se a gente pegar essa noção aqui da parte cinza da figura representando os processos reais, né, vida real, a gente pode pensar que a parte laranja aqui, nessa figura 3D, representa toda a parte de modelagem, então, a representação do real. Em particular, toda a modelagem executável, para que a gente consiga entrar no mundo aí da simulação de desempenho, né, de monitoramento de simulação. O que nos coloca num paradigma bastante claro ao mesmo tempo que é simples, é muito sofisticado, né, nesse nível de empreendimento, que é quando você se posiciona na linha do tempo, você está sempre no seguinte dilema, né? Você está sempre olhando o desempenho que passou, que é essa linha verde aqui da figura, e sempre tentando entender ou estimar ou se convencer de que você está na direção certa no desempenho, na trajetória futura de desempenho que está sendo traçada. Ou seja, se eu tenho uma trajetória desejada, pode ser que meu sistema esteja já pronto, ele tem a capacidade que lhe permite seguir aquela trajetória. Ou pode ser que por alguma condição de contorno ou falta de capacidade, na verdade, esse sistema vai entrar numa trajetória indesejada, uma trajetória temida. E isso é algo que, em nível de governança total, representa talvez o desafio central, né? Porque se esse sistema não estiver adequadamente configurado, ou seja, se apenas a operação dele, se apenas vamos chamar entre aspas o pilotar desse sistema existente não permitir atingir a trajetória desejada, muito provavelmente essa estrutura tem que ser modificada. Ou, como a gente gosta de chamar aqui, tem que ser transformada. Então, esse dilema entre operar e transformar, ele fica muito evidente nesse nível aqui. E como os sistemas são muito alto nível no sentido de empreendimento, toda essa noção sociotécnica fica muito forte também. Então, além de todo aspecto mais de benefício, né, que é mais físico, da entrega do benefício em si, que aquela noção de produto traz, todo aspecto de custo também é muito evidente, e aí as questões de viabilidade econômica ficam muito evidentes, e, em geral, o escopo sistêmico nesse nível começa a se confundir com a noção de empresa, né? Da entidade contábil jurídica que a gente chama de empresa. E, além de todo o trâmite normal da engenharia que a gente está acostumado, acaba que não tem como escapar da viabilidade econômica e tratar de questões tais como fluxo de caixa livre,
e coisas dessa ordem. E que é o caso também do que a gente vai apresentar nessa história aqui da UFG. Bom, dito isso, então, vamos entrar no caso específico da UFG. Como eu disse, o Transformatec aplicado nesse escopo, né? A gente tem informalmente chamado de Transformatec UFG, a maneira joia de se referir, ficou bem palatável dessa maneira, e especificamente ao curso de Engenharia de Produção da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Goiás, que está localizada em Aparecida de Goiânia, que é na região metropolitana de Goiânia. É um curso novo, esse curso foi fundado, ele se iniciou em 2014, e essa nossa empreitada aqui começou a tomar corpo, se não me engano, em torno de 2018, 2020 para frente, realmente ela ficou um pouco mais organizada, e agora a gente tem alguns resultados importantes aí para compartilhar. Gostaria de mencionar o professor Maico, né, que é um parceiro nessa empreitada. Ele é uma participante central e um dos grandes responsáveis pelo sucesso que a gente está conquistando. Ele também tem a formação, assim como a minha, em engenharia de produção, também em São Carlos, porém na Universidade Federal de São Carlos, né? E ele, então, tem atuado desde o início da empreitada toda, seja no início como coordenador do curso e seja também como presidente do núcleo docente estruturante, que é o órgão dentro da universidade que realmente permite tratar dessas questões de estruturação. Então, para quem tiver uma posição semelhante a interesse, acho que cabe prestar atenção no que eu vou dizer em termos dos detalhes de governança que a gente quer dominando, né, para conseguir seguir em frente com os trabalhos. Esses detalhes envolvem coisas do tipo o seguinte: a expressão Transformatec UFG acaba sendo confundida na prática com o que a gente se refere como escritório de transformação. Então, o arcabouço que a plataforma Transformatec traz, ela acaba criando um escritório de transformação que é uma espécie de escritório guarda-chuva, que pode ser interpretado como escritório de projetos, somado ao escritório de processos e outros tipos de escritório que conseguem organizar essa governança e ter uma referência inequívoca e integrada de definições, vocabulário, glossário e gestão do programa. Então, como é que a gente fez isso? Entrou, por um lado, a UFG, né, representada pelo Maico, e a Ingeflux, que é a parte oficial como empresa, né, que representa a Transformatec, na minha pessoa. Nós colocamos isso de uma maneira muito altruísta desde o início, buscamos apoio de órgãos internacionais como a CAPES, né, tentando explicar. Nem sempre a gente conseguiu se expressar bem, nem sempre foi bem compreendido na ideia. A ideia realmente era muito crua inicialmente, a gente teve que evoluir bastante na capacidade de se comunicar. Entretanto, apesar das dificuldades iniciais com algumas agências, né, em termos de comunicação, a gente teve um apoio muito importante da reitoria. Então, a gente conseguiu apoio no nível máximo da universidade, nível de reitoria, um apoio que abriu muitas portas para a gente, que nos incentivou a seguir com força total em relação a esse curso de engenharia de produção e que nos deu, inclusive, alguma esperança, alguma expectativa de que, uma vez mais dominado esse trabalho no nível da engenharia de produção, que se discutisse, talvez, no futuro, uma possível expansão desses trabalhos para as outras especialidades de engenharia que tem na universidade. Esse tipo de ambiente muito propício acabou fazendo com que a gente tivesse também condições de mobilizar parte da própria estrutura administrativa do curso, então não virou apenas um trabalho que era mais um projeto. Ficou com cara e começou a se especializar como uma governança própria do próprio curso, né? Essa que é a ideia. Começou a ter sabores, começou a ter apoio e estruturação em nível oficial. Isso acabou envolvendo, então, o núcleo docente estruturante, para quem conhece, a parte dos órgãos das universidades federais, né, que trata dessas decisões, e incorporou o trabalho de muitos voluntários, alguns deles na posição de técnicos, outros na posição de alunos de mestrado, alunos de graduação, começaram a direcionar seus focos, né, em torno dessa ideia do que a gente está discutindo aqui, em torno da ideia de transformar realmente o programa, o curso. Bom, a essa altura,
já tínhamos a influência do CDIO, como eu falei, bastante evidente, e que trouxe uma clareza muito importante, trouxe uma maturidade e complementou toda essa abordagem de engenharia de sistemas, né, de ciclo de vida que a gente já tinha muito forte, com detalhes, com diretrizes muito específicas de transformação de cursos de engenharia, né? O CDIO foi montado para orientar a transformação de cursos de engenharia, muito especificamente. O Transformatec tinha, então, um olhar genérico de qualquer tipo de empreendimento, né? Com atuações em indústria, governo e a parte acadêmica. O CDIO trouxe, então, um nível de maturidade muito mais alto e com elementos muito específicos para a parte acadêmica. Isso inclui, deixa eu tentar aqui, isso inclui a primeira noção, né, muito fundamental no ciclo de vida sistêmico, que é a noção de necessidade. Então, o CDIO, em nível mundial, tem a noção de necessidade muito clara e ela é universal para a sua atuação internacional, né? As mais de 100 universidades hoje que compõem, que estão participando da iniciativa CDIO no mundo, eles têm essa necessidade como sendo a declaração oficial que justifica todo o processo, inclusive. Então, a ideia, né, relativamente simples aqui, é que todo profissional de engenharia formado, não importa a especialidade, todo profissional de engenharia formado ele deve ser capaz de novo, a nossa expressão longa, né, conceber, projetar, implementar e operar produtos, processos e sistemas complexos, agregadores de valor, em um ambiente moderno e baseado em equipe. Essa é a declaração oficial traduzida para o português aqui, com a liberdade que eu tomei. Isso, então, é o que justifica e traz para a gente contexto para argumentar a crise que o sistema de educação e engenharia passa pelo mundo. Claro, a gente tem algumas exceções fantásticas, lugares que são referência, escolas estão muito avançadas, porém a gente tem uma grande maioria, talvez, com muito problema mesmo, muitos problemas sérios, de conseguir criar profissionais capazes de atuar nesse mundo moderno, integrado, digital, um alto grau de acoplagem, complexidade, etc, etc. Então, precisamos realmente dar atenção para isso. Então, a iniciativa CDIO estabelece essa noção de necessidade muito claramente e estabelece a noção de 3 objetivos também muito claros. 3 objetivos voltados, vamos chamar assim, ao sistema de interesse central, que é o próprio profissional de engenharia que se forma. É como se o profissional de engenharia que sai do curso ele é o produto, entre aspas, vou chamar assim, né, central de nosso interesse aqui para iniciar o raciocínio de arquitetura sistêmica que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, os 3 objetivos são relacionados a esse sistema, né, a pessoa. Esses 3 objetivos são o seguinte, ó. Então, mais especificamente, 3 objetivos principais direcionam a abordagem CDIO. Ao se buscar educar estudantes capazes de, né? 3 coisas. Dominar conhecimento profundo dos fundamentos técnicos. Então, a boa engenharia, os fundamentos rigorosos, é um dos objetivos. Segundo, além desses fundamentos técnicos rigorosos, liderar a criação e operação de novos produtos, processos e sistemas. Isso aqui tem a ver com o aspecto mais pessoal, interpessoal, liderança, gestão. Costuma ser falho em muitas especialidades de engenharia. E terceiro, além dos outros 2, compreender a importância e o impacto estratégico de pesquisa e desenvolvimento tecnológico para a sociedade. Uma compreensão quase que filosófica, mais profunda, seja para atuar como agente de inovação, né, em ambiente privado, em ambiente público, seja como pesquisador, seja como tomador de decisão em algum grau, em alguma organização, certo? Então, esses 3 objetivos, eles acabam virando 3 características ou 3 atributos, que mais adiante eu vou voltar neles, que definem, digamos assim, que sintetizam as características desse profissional, tá? Que se quer formar. Para isso, essa abordagem, ela traz todo um arcabouço de técnicas, todo um conjunto profundo de considerações em termos de educação e engenharia, em termos de didática, em termos de psicologia da educação, filosofia da educação, fortemente compatíveis com toda a noção de ciclo de vida defendida pelo Enclose e outros modelos, até porque boa parte dos líderes são os mesmos, que atuaram no Enclose e atuaram no CDIO, e assim por diante.
Eu estou trazendo apenas um slide para dar uma noção muito simplificada, tremendamente simplificada da noção, mas também, ao mesmo tempo, dizer que ela não tem que ser complexa, ela pode ser muito bem dominada. Então, essa necessidade que eu acabei de explicar, né, por profissionais capazes realmente de conduzir o ciclo de vida, e que podem ser, digamos assim, medidos ou avaliados em termos de maturidade através dos 3 objetivos que eu passei, esses 2 aspectos disparam, de fato, todo o processo de engenhar o curso, que aqui está colocado de que maneira? Da seguinte maneira. Primeiramente, através de um sílabus, né? Ou seja, um documento que representa os objetivos de aprendizagem. Existe, então, um conjunto de conhecimentos separado em 4 categorias que ampara os materiais de referência, certo? Para que as escolas possam ter um ponto de partida. Esse material de referência ele inclui objetivos de conhecimento disciplinar rigoroso de cada uma dos fundamentos de engenharia, habilidades pessoais, habilidades interpessoais, e também trazer a noção de CDIO como contexto, né? Para desenvolvimento de empreendimento, sociedade e meio ambiente de maneira geral. Esse tipo de referência inicial precisa ser customizado para cada caso. Por isso que é fundamental que o programa se conecte com as várias partes interessadas e traga, então, a voz dessas partes interessadas no ajuste fino desses sílabos, no ajuste fino desses objetivos de aprendizagem que faz sentido para aquele curso. A partir daí, então, a gente tem todo um cuidado com o próprio currículo do curso e com o próprio projeto do curso de maneira geral, a arquitetura geral do curso, inclusive instalações, etc, etc. O currículo do curso ainda recebe bastante influência dessas partes interessadas, porque se além da especialidade de engenharia, você tem as vocações regionais, né? Um lugar é a indústria mais aeronáutica, outro é a indústria mais química, outro talvez seja mais agroindústria, assim por diante, né? Então, cabe essa customização, por um lado, com os stakeholders. E, por outro lado, você tem, claro, que tomar decisão de projeto que cabe mais aos líderes do curso, aos docentes e tudo mais. Esse tipo de coisa que representa, então, de maneira muito grosseira, essa ideia, né? Que é uma ideia que ela se inicia, talvez, de maneira mais tímida, e à medida que esse ambiente adquire a governança mínima para seguir em frente de maneira circular, de maneira evolutiva, ele vai tomando mais velocidade. Vou tentar mostrar, então, para vocês um pouquinho mais de como isso se deu no ambiente da UFG, onde se desvendou alguns aspectos complementares ao que a literatura do CDIO traz e que eu acho que são muito úteis. Primeiramente, vou emprestar aqui uma notação bem rápida de arquitetura sistêmica, que é usada muito no MIT, né? O professor Crowley gosta de apresentar isso aqui nos cursos que eu participei, inclusive ele defende, que é a noção de estrutura e processo. Então, rapidinho aqui, né? Vamos pensar o seguinte, eu tenho esse bloco inicial, S1, que representa o próprio profissional de engenharia, tá? Esse profissional, uma vez existente, uma vez formado, ele vai atuar para conceber, projetar e implementar sistemas na sua prática do dia a dia. Então, esse é um sistema, né? Se quisermos entender assim, que processa problemas em soluções, né? Esse profissional vai fazer isso. A gente espera isso desses profissionais de engenharia que são formados. Agora, para formar esse sistema, S1, que por sua vez atua num contexto, né, num sistema maior, num ambiente maior, a gente vai chamar de S2, que é o sistema ambiente, né? Nós precisamos de um terceiro sistema, que é o sistema curso, que é o sistema que forma o sistema 1. Então, a gente começa a ter um sabor de sistemas nessa conversa e precisa conseguir separar esses escopos para tratar a implementação, a transformação de uma maneira mais, digamos assim, estruturada, conforme a abordagem de engenharia, e que consiga, então, dar para a gente condições de trazer as principais ferramentas que a gente tem. Dentre elas, alguma referência de efetividade para tentar dizer para a gente em que grau que cada um desses sistemas consegue cumprir os seus objetivos, consegue cumprir aquilo que ele se propõe a cumprir. Para esse sistema aqui, ó, que é o sistema 1, que é o profissional, a gente tem aquela referência dos 3 objetivos que eu mostrei para vocês, tá? Certo? Aquelas 3 características que a gente quer dos profissionais. Por outro lado, no sistema curso, a gente tem um outro conjunto de atributos que é identificado como sendo os 12 princípios do CDIO. Daqui a pouco eu vou mostrar melhor. Usando, então, essa noção de princípios e objetivos, a gente conseguiu estruturar uma referência quantitativa, né, para conduzir os trabalhos na UFG. Como assim?
É, só de partir com a noção de ciclo de vida, a gente já consegue colocar ordem na série de coisas. Quais coisas? Então, lá no caso da UFG, o estado atual das coisas envolve algumas considerações. Se for classificar elas dentro dos estágios, eu poderia dizer mais ou menos o seguinte: em termos de concepção, a UFG abraçou, né, então essa definição de necessidade e objetivos que o CDIO traz. E a partir daí começou a tratar e amadurecer todo um conceito de operações próprio, seu, conforme você naquela arquitetura anterior. E, em cima disso, como boa prática de gestão, começou a definir, então, declarações de missão, visão e princípios, para conseguir comunicar isso para todas as partes, internas e externas, né, de um jeito mais palatável. Isso aqui continua em amadurecimento, mas já tem grandes avanços. Na parte projeto, essa noção dos atributos, né, do sistema 1, de como medir, tem amadurecido e busca-se, então, entender como que esses atributos vão ser medidos como parte da própria formação, como parte do próprio curso, talvez a parte das notas, né? São dadas para garantir que você está formando alguém com alta qualidade e que, no final, você entrega um sistema 1, que é a pessoa, com alta qualidade, ou máxima qualidade possível que aquele ambiente consegue. E, a partir desse tipo de entendimento, aí sim, você tem todo um projeto de currículo de curso em andamento. Esse projeto, né, que está em amadurecimento, que está em andamento, já gerou vários resultados. Então, melhorias diversas já aconteceram. Dentre elas aqui, na implementação, cabe um detalhe aqui particularmente interessante para essa conferência, que é o registro do curso naquele diretório mundial, né, para quem não conhece, o Worldwide Directory for Systems and Industrial Engineering Courses, né? Diretório mundial de cursos de engenharia de sistema industrial que o INCOSE coordena. Então, a gente já registrou esse curso, inclusive, lá. Além disso, produções acadêmicas de graduação e mestrado já aconteceram, e eu vou citar uma delas daqui a pouco. Dado todo esse trabalho, que é um pouco mais abstrato de planejamento, né, em andamento, em todos os estágios, é muito importante ressaltar a operação. Então, o curso ele está, assim como todos os empreendimentos complexos em transformação, passando por essa transformação. Ela pode ser um tanto quanto confusa, porém, ela tem que ser muito bem planejada e inequívoca. O que eu quero dizer com isso? A transformação está em andamento, porém, testes já estão sendo feitos. Testes, principalmente de integração do meio acadêmico com a parte industrial. Testes diversos envolvendo várias indústrias, através de disciplinas, né? Isso é essencial porque, como o CDIO ele traz esse alerta, né, de que o processo de aprendizagem é necessariamente uma harmonização de teoria com prática, você precisa, nos cursos de engenharia, de local para você pôr a mão na massa. Laboratórios diversos tipos. E, inclusive, no nível mais de engenharia de produção, esses laboratórios costumam ser as próprias indústrias, os parques industriais, né? É difícil fazer isso dentro da própria escola. Então, tem um desafio aí, inclusive, a mais, né, nesse caso. E resultados interessantes já estão surgindo, resultados interessantes já tem aí no portfólio para serem compartilhados. Rapidamente, então, aqui, seguindo o raciocínio para fechar essa mensagem, o que está acontecendo? Além desses trabalhos, essas providências que eu resumi aqui, e como vocês podem ver, estão em todos os estágios, né? Além disso, o que é o trabalho talvez maior que foi conquistado até agora? Talvez o maior que foi conquistado até agora é a instalação de uma governança propícia a continuar evoluindo. Como que é isso? Se a gente voltar naquela figura nossa 3D, né, onde a gente representa aí essa camada superior em laranja de monitoramento, o que acontece? Para continuar seguindo em frente, a gente precisa de uma referência de efetividade, para entender qual é o estado atual de efetividade do sistema. A gente sabe que modelo de efetividade é algo necessário para a gente escolher a arquitetura, né? Isso é parte da boa prática de engenharia. Então, qual deveria ser o referencial de efetividade, ou seja, o modelo de efetividade para guiar o que vem pela frente, no caso da FG? Para isso, a gente trouxe os 12 princípios. Esses 12 princípios envolvem questões muito fundamentais de contexto, né, que é o contexto CDIO, né, ciclo de vida, resultados de aprendizagem muito específicos para garantir esse aspecto holístico, a noção de currículo integrado, a ideia de ter uma introdução à engenharia logo no começo, espaço de trabalhos apropriados, né, para aprendizagem integrada, experiências, projeto e implementação, sempre teoria e prática,
experiências integradas de aprendizagem envolvendo vários participantes, outros stakeholders e, inclusive, casos reais mesmo. Noções de aprendizagem ativa, que estão muito em voga, né, no mundo da educação. Aprimoramento das competências do corpo docente. Competências de engenharia do corpo docente que também sofrem em não ter passado por cursos que os prepararam necessariamente de maneira completa. Além disso, aprimoramento das competências de ensino. Não necessariamente também, né, tem um preparo para tratar de maneira didática o próprio ensino. Além disso, avaliar a aprendizagem e avaliar o programa como um todo. Isso aqui está toda a literatura, tá, pessoal? Do CDIO. E estou aqui de olho no horário, tá, Diego? Bruno aqui está de olho no horário aqui para fechar a mensagem. Esses atributos, que são chamados de princípios, eles foram tratados de um jeito muito especial. O CDIO já recomenda tratar isso como um questionário, que já é a prática, tá? Então tem uma escala, né, subjetiva, onde você coloca uma numeração isso aí. O que a gente fez? A gente deu um passo um pouquinho além e tratou isso como atributos intangíveis, modelou isso como variáveis intangíveis e tratou uma escala normalizada de vazio a cheio, numa escala 0 a 10, 0 vazio, 10 cheio, e tentou pegar as percepções das pessoas e criou, então, um modelo de efetividade para guiar e para balizar. Se tentar dizer como é que está, a primeira rodada de trabalhos, de 0 a 10, e se pegar uma nota geral de todos os participantes e fazer uma média aritmética simples, deu 5. 0 a 10, deu 5. 5 é baixo, 5 é alto. 5 não é trivial, porque os princípios aqui do CDIO são muito rigorosos, mais até do que as diretrizes curriculares nacionais do Ministério da Educação. Então, não é nada mal, né, o que a gente está falando aqui. E tem uma cara toda sofisticada que vem pela frente. Porém, esses trabalhos não são tão trivialmente interpretáveis, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. E a gente começa a trazer, então, resultados que a plataforma nos ajuda a interpretar em termos de stakeholders separados. Então, a gente tem uma maneira de visualizar separado por stakeholders e uma ferramenta que a gente criou, combinando box plots, para quem conhece, com gráficos radar, a gente chama de radar box plot, né, dentro do Transformatec. E o código de cores aqui, ele traz a noção de mediana. Então, para quem conhece o box plot, nesse caso aqui, a mediana está entre o segundo e o terceiro tons de azul, tá? A mediana está aqui. A gente separa os quartis inferiores e superiores a partir dela. Então, é como se fosse um truque, né, para tentar entender a distribuição normal desses dados. E aqui a gente começa a ver que tem alguma diferença entre alunos, professores, técnicos, né? São percepções um pouco distintas. Para tentar deixar isso um pouco mais ainda avançado, além das diferenças entre os stakeholders, a gente tem todo um tratamento de mineração de dados tentando entender os atributos, caso surjam atributos além dos 12. Certo? É uma maneira de tentar deixar o modelo sempre completo. Então, a gente tem todo esse tratamento das respostas mais dissertativas. Estou correndo um pouquinho aqui, tá? Ao tentar trazer, então, esses 12 princípios, a gente tem resultados como esse que estão na tela. Esse aqui é um exemplo, pessoal, dos resultados que vieram dos alunos. Então, se a gente pega cada um daqueles 12 princípios, esses alunos colocam os dados, né, nesses 12 atributos de efetividade, onde, né, a gente começa a ver o que está pior, o que está melhor. O objetivo aqui não é entrar em cada um, não, mas sim comparar, por exemplo, com a percepção dos professores. Veja bem, o da esquerda é dos alunos, o da direita aqui é dos professores. Os alunos tendem a avaliar os atributos de maneira bem mais flexível, de maneira mais generosa. Os professores, talvez até fosse esperado, são muito mais rigorosos, bem mais mesmo. Até porque conhecem muito mais os fundamentos, estão mais sintonizados. Esse tipo de comparação traz para a gente, então, informações muito preciosas que a gente quantifica, se for o caso, dando uma nota global, porém dando nota por atributos. E isso, então, retroalimenta, vamos mudar de slide, toda a gestão do programa, no nível máximo de empreendimento, certo? Para poder balizar o que vem pela frente. No caso do FG, com toda uma expectativa de acabar de desenhar isso, fazer implementações, sincronizar já a abertura de um programa em currículo novo em breve, assim por diante, retroalimentado. Porque o modelo de efetividade, ele é, então, uma medida do grau em que o sistema atinge os seus objetivos, certo? O grau em que ele cumpre sua missão, vamos dizer assim. É uma maneira, né, de dizer. Onde 0 seria o pior aceitável, 10 o melhor desejável.
Se está 5 de verdade ou não, é debatível, porque na medida que a gente anda, quanto mais usa, melhor fica, porque quanto mais usa, melhor os participantes entendem os próprios princípios. Quanto mais usam, mais eles tendem a dar notas reais para cada um dos princípios. Ou seja, a tendência é que o sistema passe a convergir para uma definição compartilhada e real, e que a partir dessa definição verdadeira você tem uma base cada vez mais confiável para direcionar o que vem pela frente. Bom, fechando então, pessoal, penúltimo slide. Qual que é o trabalho futuro? O que vem pela frente aqui no UFG? Se por um lado, então, a gente usou essa linguagem, CDIO, vamos dizer assim, para estabelecer um vocabulário interno ao curso, e que tem toda essa diretriz, que eu particularmente acho fantástica, acho que ela incorpora conhecimentos fantásticos, compatível com o INCOSE e tudo mais. Se por um lado, então, a gente está trazendo isso para o ambiente do curso, e começando a formar pessoas que falam essa língua, que dominam isso aqui de maneira natural, normal, certo? Não tem nada de estranho. Por outro lado, a gente começa a fazer a mesma coisa com as indústrias, porque o processo CDI, ou ciclo de vida, ele também orienta o próprio planejamento, né? Ele também orienta a própria estruturação e inovação dos sistemas industriais. E a gente começou a ver isso nos parceiros que se dispuseram a testar com a gente, seja em indústrias metal-mecânicas, indústria química, construção civil e outras. E a partir daí a gente começou a ter, então, um pouquinho da ideia de que isso pode se juntar. Os vários participantes começam a falar a mesma coisa. E começamos a ter também um pouco mais de aproximação com a parte de governo, fazendo, então, a famosa triangulação, né? Academia, indústria e governo. Né? A gente começou a sentir um pouquinho disso, que era a ideia original, né? Que nos coloca no sentido de criar um ecossistema de inovação. Para o futuro maior, aí sim tem uma visão maior, que é o seguinte: o trabalho no UFG já se iniciou com uma perspectiva muito altruísta de conseguir ajudar outros cursos. Já era essa a perspectiva desde o início, os próprios cursos da própria universidade e de outros, né? É uma ideia que domina o trabalho desde o começo. E com o passar do tempo, além desse aspecto altruísta, né, que é inerente a um valor muito interessante desse ambiente, né, ambiente muito saudável, eu entendo assim, passou-se a entender que não apenas gostaria de ajudar outros programas, mas assim, quanto mais ajudar, melhor. Porque você passa a ter parceiros para conversar. Quanto mais você tiver outras universidades ancorando outros programas, criando outros ecossistemas ancorados nela, mais fácil. Porque você tem então, parceiros para discutir no mesmo nível. Então, uma visão de futuro, algo assim, bastante desafiador, uma visão bastante forte, bastante, digamos assim, pretensiosa até, que isso possa se expandir nesse sentido, né? E ajudar e criar aí bolsas de inovação, ambientes que podem se ajudar. Estamos sentindo um pouquinho isso aí. A oportunidade existe, o ambiente está aberto a receber ajuda voluntária, ajuda profissional, outros cursos quiserem fazer trabalho em equipe, está tudo em aberto, fico à disposição para conversar sobre isso, tentar ajudar em como seguir em frente, e seja em nome da EGFlux, seja em nome da UFG, onde eu acabo participando também como professor visitante, né? Eu acabei entrando então também no meio a fundo, agradeço a todos, tá? Por essa oportunidade aqui. E com isso eu encerro, tá? Esse é o último slide, Diego, Bruno. Com isso eu encerro aqui e volto a palavra para vocês. Nós que agradecemos, Jorge, pela sua participação. Fica muito claro, né, quando você explica todos esses conceitos, o alinhamento que eles têm, inclusive, com o framework de competências que o INCOSE coloca. Obviamente que mudando uma coisa ou outra ali, uma nomenclatura ou outra, mas o alinhamento é muito claro, tá? Então a gente agradece a sua participação. E, Bruno, temos alguma pergunta para o Jorge aí no nosso chat? Temos sim, Diego. Antes de fazer a pergunta, Jorge, parabéns pela excelente apresentação. Fiquei realmente, era algo que é muito fora, né, do meu escopo de trabalho, mas que me deixou muito interessado, principalmente a abordagem sistêmica que foi dada, como o curso foi tratado como um sistema de interesse. Isso foi realmente muito, muito impressionante. Parabéns pela apresentação. Bom, nós temos aqui duas perguntas. A primeira pergunta é do Rafael Kickbush, que diz:
Como se daria a relação do CDIO/NGFlux com os sistemas complexos adaptativos? Pois me parece que o modelo apresentado está em cenário de sistemas tratáveis e não intratáveis. E ele complementa aqui. Sistemas complexos parte de redes de componentes interconectados, cujas cujas interações dinâmicas resultam em comportamentos coletivos imprevisíveis e emergentes. E aqui uma questão importante: há pessoas envolvidas e que interagem no sistema complexo. Joia. Vou tentar, né, Bruno? Vou tentar responder. Eu acho assim, o que a gente aprendeu com esse trabalho e vem aprendendo ao longo dos anos é assim, nós buscamos respeitar os fundamentos, então, todos os princípios, né, sistêmicos mais conhecidos, a noção de ciclo de vida, a noção de relação entre estrutura sistêmica e comportamento sistêmico. Talvez seja esse o fio da meada central. A gente sabe, né, nas várias escolas de raciocínio, que existe uma tendência a tratar, então, essa ideia de que o comportamento sistêmico, seja um comportamento considerado complexo, ou dos vários modos de comportamento definidos aí na teoria de controle, esse tipo de coisa, ela é função da estrutura desse sistema, ou seja, da arquitetura desse sistema. Então, esse é um fundamento central que norteia o próprio processo de engenharia. Todos os modelos, né, de ciclo de vida, eles são baseados nessa noção. Então, assim, a maneira de tentar relacionar isso com a pergunta, eu acredito que seja o seguinte. No começo, como eu falei desse nosso ícone, que busca representar os estágios do ciclo de vida de maneira que se adapte a qualquer um dos modelos, eu quis dizer, inclusive, que se o modelo for um modelo waterfall, né, cascata, só se interpretar e olhar para a figura dessa maneira. Se ele for um evolutivo, você pode olhar dessa maneira. Então, é como se mantivesse a mente aberta para interpretar os detalhes exatos do workflow do ciclo de vida conforme a necessidade. Dito isso, como sempre é uma abordagem sistêmica, né, a noção de sistema sempre, então, traz o que eu acabei de falar de estrutura e desempenho. Como o nível está sendo tratado aqui é um nível de completude máxima, né, de propósito, e a gente usa a palavra enterprise, a gente reconhece e busca, dentro de todo esse trabalho, sintonizar os aspectos sociotécnico-econômicos totais. O que acho que responde mais um pedaço da pergunta, porque tem pessoas dentro. Quando se faz isso, simplesmente se reconhece os fundamentos sistêmicos onde se tem hardware, software e people aí dentro, certo? Não tem novidade nisso. O ser adaptativo ou não tem a ver com essa habilidade do sistema de se auto-organizar, de ele aprender. Então, a própria noção de gestão se confunde com o processo de aprendizagem. Isso é uma conversa também bem mais intensa, acredito. E as noções maiores de complexidade, de comportamento, etc., que a gente pode entrar também, elas, para nós aqui, elas são materializadas com todo um tratamento de causalidade. Então, existe aqui, eu não mencionei tanto, mas toda uma consideração nas origens de toda essa técnica ligada à parte dinâmica de sistemas. Então, toda a parte de arquitetura, de causalidade, da noção de agentes, ou da noção de retroalimentação, de loop positivo, de loop negativo, faz parte da ideia. Ela está inerente à noção de arquitetura. É mais ou menos assim, se é que eu consigo responder, né, em poucos minutos aqui, como que se lida com tudo isso. E aí temos o que eu falei, transformar a tech como sendo uma maneira de dar nome à abordagem, à plataforma, e temos a NGFlux como sendo uma empresa que possibilitou criar isso profissionalmente, né? E fazer investimento para se criar essa plataforma e tudo mais, e que mantém a governança do lado da plataforma. Mais ou menos Uhum. Excelente, um excelente, pedaço, Jorge. talvez. Uma segunda pergunta aqui do Marconi Barros. Bom, ele diz: boa noite, professor Jorge. Bem interessante o tema, parabéns pelo trabalho e pela apresentação. Enquanto professor de alunos de engenharia, atualmente sem cátedra,
Como posso contribuir/participar da ideia? Bom, muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo à pergunta e bem-vinda à disposição em participar. Eu acho que a maneira mais adequada seria entrar em contato comigo para eu passar os detalhes, né? E diretrizes certinhas de como a gente conseguiu começar isso na FG, que talvez sirva também para o caso dele, né? Onde a gente parte de uma orquestração da governança, quase como se começasse estruturando esse escritório de transformação que a gente explicou, e a partir daí é mão na massa. Mão na massa no próprio escritório, mão na massa em disciplinas que tiverem aptas, e mão na massa de uma maneira bem maior, se for a intenção, estruturar esse curso. Mas eu acho que é mais interessante a gente talvez criar aí um contato e a gente começar a passar aí algumas sugestões de passo a passo de como trazer isso aí. É claro que a literatura do próprio CDIO dá uma noção, né, mais teórica de como isso pode ser feito e a gente pode complementar com um caso bastante tropicalizado, vamos dizer assim, no caso da realidade brasileira e com toda essa governança complementar ao CDIO. Excelente, excelente, Jorge. Muito obrigado.